Estamos de volta com o Jornal da Hora na TV. O nosso convidado é o jornalista e escritor Sérgio Williams, que está lançando o Almanaque de Santos, uma revista do Instituto Histórico e Geográfico da cidade, que já está nas bancas. Olá, Sérgio Williams, grande prazer recebê-lo. Tudo bem, Carpentieri, telespectador do Jornal da Hora na TV. É com grande satisfação que a gente coloca na cidade a revista Almanaque de Santos, que tem um nome emblemático, porque em 2011 nós temos 140 anos desde que foi publicado o primeiro almanaque da cidade de Santos. É uma revista cultural, amparada pelo Ministério da Cultura, que traz reportagens fantásticas e curiosas sobre a história da cidade. Bem, de onde surgiu a ideia de lançar o Almanaque de Santos? Esse é um projeto antigo, do Instituto Histórico e Geográfico. A gente tem a premissa, dentro da nossa missão, de difundir a história de Santos para a sociedade de uma maneira agradável, de uma maneira divertida, abordando as curiosidades e os fatos mais importantes da história de Santos. E a revista ela traz justamente isso, é um papel de primeira qualidade, ela tem uma diagramação leve, moderna, um texto também tranquilo, um texto agradável de se ler. E a gente tem realmente essa missão. E nós estamos cumprindo com o lançamento dessa revista, que já está nas bancas e nas livrarias, ao preço de R$12. É um preço bastante acessível às pessoas. E é uma revista, sinceramente, Edson, é uma revista para guardar, para colecionar. Ela não tem um único anúncio, a não ser o anúncio do patrocinador, que é do projeto. E é uma revista realmente bastante elucidativa em relação à história de Santos. Bem, serão 4 revistas, o projeto prevê 4 revistas. Esta aqui, o Almanaque de Santos, é a primeira delas, não é? Mas teremos outras 3, a cada 3 meses sai uma revista. A cada 3 meses, nós estamos lançando essa no começo de fevereiro. Então nós temos maio, agosto e novembro para lançar as próximas edições. Sempre com matérias muito interessantes para a cidade. Bem, a revista custa R$12 e tudo que for arrecadado com a venda será revertido ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Agora, quais são os principais destaques da número 1, a revista número 1? Olha, nós temos reportagens fantásticas. Nós temos, por exemplo, além da história dos almanaques, que até faz essa referência aos 140 anos do primeiro, nós temos a matéria de capa, que é sobre os 140 anos também do início da água encanada, da água que vem de Pilões. E é legal saber porque é o seguinte, Santos nessa época as casas não tinham estrutura de encanamento. Então a água chegou primeiro nos chafarizes da cidade. E Santos tinha vários chafarizes. Inclusive a capa é a foto, é um desenho no caso, do chafariz da rua Martim Afonso, ali que fica perto da Praça da República. Temos uma matéria também sobre as igrejas que desapareceram da história de Santos. Temos uma matéria sobre a história do remo, que foi o primeiro esporte praticado na cidade, antes do futebol, e arrastava multidões até o Cais do Valongo para ver as disputas de regatas. Temos uma matéria sobre os 140 anos da Associação Comercial, uma matéria também sobre a Ilha Urubuxaba. Essa matéria é divertidíssima, porque a ilha está lá intacta, como foi desde a época do descobrimento, mas por sorte, porque por 3 vezes eram para ter projetos assim monstruosos em cima da ilha. Teve um projeto que era para ter 15, 17 prédios em torno da ilha. Então, assim, é uma revista que traz muita curiosidade nesses aspectos, Edson. Bem, com relação às igrejas que desapareceram de Santos, quais são os motivos, quais são os principais motivos que levaram a isso, já que as igrejas são um patrimônio não apenas de Santos, da humanidade, as igrejas fazem parte da história? Tanto é que Santos, entre as edificações mais antigas, estão as igrejas. No Valongo, você tem o Mosteiro de São Bento, a Igreja do Carmo. Mas algumas delas que já desapareceram por motivos diversos. Algumas por questão de desenvolvimento, o começo do Cais do Porto teve que desmanchar a Capela do Carvalho, a Capela da Graça, que ficava na Rua do Comércio, também por essa modernização do centro da cidade, mas também outras por motivos de desastre. No caso da Igreja de São Francisco de Paula, foi por conta do desmonte do Monte Serrate em 1928, que comprometeu a estrutura de toda a Santa Casa ali, acabou anos mais tarde sendo demolida. E a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que ficava na Rua do Comércio, na Rua da Constituição, que teve que ser demolida porque também teve as estruturas abaladas por conta da explosão do gasômetro em 67. Então, assim, é uma dó, A que dá mais pena realmente é a igreja, a antiga matriz, que ficava em frente
a Alfândega de Santos, que foi demolida também por questões até políticas da época, porque era uma igreja de estilo barroco e por causa da proclamação da República, as autoridades resolveram demolir a igreja matriz e construir mais tarde a matriz lá na Praça José Bonifácio. Bem, Sérgio Williams, você falou sobre o remo. A que a gente pode atribuir a decadência do esporte na cidade? Olha, a questão do remo é o seguinte, Santos foi a primeira cidade do Brasil a ter remo, né? Há uma disputa com o Rio Grande do Sul, mas o primeiro clube de remo no Brasil é o Regatas, em 1883. Era uma época em que, por exemplo, o porto era só ali no centro, né? Não tinha essa parte do porto aqui. E era um tráfego de navios muito mais tranquilo. Então ali disputar regatas era uma coisa tranquila. Conforme a ampliação e a movimentação do porto, começou a ficar inviável a prática do remo nessas águas. E o remo é um esporte que tem que ser praticado em águas tranquilas, não em mar aberto, como é o caso da canoa havaiana, é para mar aberto. Então, assim, foi afastando, foi ficando mais difícil disputar remo na cidade. E o remo acabou indo para São Paulo, tem lá a raia da USP, e o remo, infelizmente, hoje é um esporte que praticamente não existe na cidade. Muito bem, Sérgio. Almanaque de Santos é a sua terceira publicação. Você já escreveu os livros Os Bondes de Santos e As Curvas da Estrada de Santos. De onde vem essa paixão pela cidade? É uma paixão antiga, eu sempre digo que sou um santista apaixonado pela cidade, pela história da cidade. E eu botei na minha cabeça que eu queria contribuir na difusão dessa história, que eu acho que Santos, apesar de ter muita riqueza histórica, ela tem uma bibliografia bastante pobre, bastante defasada. O último livro que conta a história da cidade de maneira geral foi escrito na década de 40. Então, acho que há necessidade de a gente começar a mexer, a ter produtos literários que contem a história da cidade, mas para um público do século XXI, de uma maneira moderna, leve, com bastante recurso visual. Então, essa é a proposta, esse é um projeto, teremos outros projetos, tudo em prol da difusão da história da cidade. Muito bem, o Almanaque de Santos já está nas bancas, este é o exemplar número 1, teremos outros 3, não é? Sérgio, R$12, repetindo que a renda será toda da venda da revista, toda revertida ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos. As vendas, além das bancas e livrarias, podem ser feitas pela internet? Em breve estaremos colocando na internet, coisa super rápida, estamos ajustando alguns valores, né? Porque internet você tem que mandar pelo correio, então vai ter algumas taxinhas. E nós estaremos vendendo em campanhas pela cidade. Nós vamos estar vendendo nos pontos culturais, nós vamos estar colocando um quiosque em alguns lugares para vender, porque eu acho que é importante a gente difundir esse material para as pessoas. É uma revista para guardar, uma revista para colecionar, para a pessoa ter isso em casa e objeto de estudo, né? Escola, olha, eu sei a história da ilha, eu sei a história das igrejas, eu acho que é uma coisa bacana. Então nós vamos estar vendendo realmente na cidade, em todos os pontos. Bem, parabéns a você e a sua equipe pelo Almanaque de Santos, pela ideia, pela viabilização desse projeto. E mais detalhes sobre o lançamento do Almanaque de Santos, você acompanha na edição impressa do Jornal da Ola e pelo nosso site. E o site do Jornal da Ola também você pode agora ler toda a edição impressa do jornal no site Folheando o Jornal, no site www.jornaldaola.com.br. A gente volta já já.